Meu irmão, minha irmã, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez e eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradecendo por mais um dia de vida. Hoje, que está bem frio, eu quero agradecer a Deus por ter um lar, uma casa. Casa, lugar comum, mas que ao mesmo tempo é também sagrado. No plano físico, todos nós desejamos e precisamos ter uma para chamar de nossa, porque a casa traz para nós o aconchego e o sentimento da segurança para nós e para a nossa família. A casa é o lugar da nossa habitação, para onde desejamos retornar ao fim do dia após a jornada, que na maioria das vezes é estafante. Ela é o nosso local seguro, onde nos abrigamos do frio e da tempestade e onde mantemos nossos filhos e nossa família em segurança. É o nosso refúgio, onde podemos descansar e sermos nós mesmos, sem máscara e sem subterfúgio. É o espaço onde a nossa vida acontece, no qual partilhamos alegrias, experiências, sonhos, dificuldades, planos e vitórias. Com certeza que é maravilhoso ter uma casa. E eu já peço ao Senhor que tenha misericórdia daqueles que não têm uma casa, que não têm para onde voltar, se abrigar e descansar. Que Ele acolha a cada um em seus braços, os aqueça e conforte os seus corações. Mas essa casa de alvenaria em que nos abrigamos no plano terreno, ainda que possa ser boa, bonita e cheia de conforto, não nos assegura a verdadeira segurança e não é exatamente o lugar da nossa habitação. E o capítulo 84 do livro dos Salmos nos esclarece isso. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O salmista exalta a casa de Deus como o lugar mais agradável, onde ele encontra a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a verdadeira segurança. Proclama que as aves têm casa e um lugar para habitar, e que nos altares do Senhor, diante da presença do Deus vivo, ele também encontrou a sua casa, a sua morada, o seu lugar seguro, onde sempre quer estar. Mas o salmista vai mais além quando afirma: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Ele está dizendo que é preciso muito mais do que conhecer sobre Deus, estar sempre na sua igreja e falar sobre Ele. Está apontando
que nós devemos buscar ter relacionamento com o nosso Pai a cada dia, que devemos quebrantar nosso coração e confiar nele, na sua palavra, nas suas promessas, que os caminhos do nosso coração serão aplainados se fizermos do Senhor a nossa força e o nosso escudo, se colocarmos a nossa vontade debaixo da sua vontade e se entregarmos a nossa vida em suas mãos. Quando passarmos por momentos áridos de tristeza, sofrimento e dificuldade, Ele nos sustentará e nos conduzirá a um lugar seguro. A sua graça estará sobre nós e Ele transformará o que era mal em bênção, tornando nosso fardo leve e fazendo com que não sejamos consumidos pelas preocupações e pelas tribulações. Porque Deus é a nossa proteção, a nossa torre forte, e debaixo das suas asas estaremos seguros. Salmos 91, 4. Ele nos esconde e nenhum mal pode nos alcançar. E o salmista diz mais: diz que aqueles que confiam no Senhor e fazem dele a sua fortaleza vão de força em força. Ir de força em força significa avançar pelos olhos da fé, prosseguir continuamente com vigor pela força que vem do Senhor, superando os obstáculos, sempre na caminhada rumo ao alvo, que é a nossa salvação e ao encontro com Jesus na região celestial. Porque, como ensinado pelo salmista, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Ele é a fonte da vida, de onde nos provém o sentimento de plenitude, de saciedade, de alegria, de felicidade, de segurança e de bem-estar. Ele é a luz que nos aquece a alma, que afasta a escuridão e que nos aponta o caminho. É Ele que nos concede graça, sabedoria interior e nos faz crescer em santidade. Meu irmão, minha irmã, o salmista, mesmo tendo vivido num tempo anterior à vinda de Jesus, teve a revelação acerca da importância de viver na casa do Senhor. Mas nós já nascemos debaixo da nova aliança que Jesus Cristo firmou com seu sangue. E por sua graça, obtivemos a condição de salvos e de filhos de Deus. Depois da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus, o Pai nos enviou o Espírito Santo, por meio do qual somos consolados e esclarecidos sobre a justiça, o pecado e o juízo. Pelo Espírito Santo, Deus habita em nós e por ele podemos ter comunhão também com seu Filho Jesus Cristo. Efésios 3, 14 a 21. Confirmando o que está escrito em João capítulo 14, verso 20, quando Jesus, pouco antes de ser elevado aos céus, conversando com os discípulos, disse: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus voltou para o Pai, mas pelo Espírito Santo de Deus em nós, nos concedeu a perfeita comunhão, pois estamos em Jesus e também com o Pai. E Jesus está conosco e o Pai está conosco. Somos o tabernáculo de Deus, a morada do Altíssimo, a casa da sua habitação e o templo do Senhor. E o nosso coração é o altar no qual lhe entregamos louvor, gratidão e adoração. Essa é a casa que deve ser o objeto do nosso desejo e da nossa aspiração, porque somente na comunhão com o Senhor estaremos seguros e protegidos, teremos paz e encontraremos descanso, e a nossa alma exultará da plena alegria. Amém.